Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor João Lara, para quem não me conhece, professor do Discursiva na Prática, também sou auditor federal de controle externo no TCU. E hoje estou aqui para a gente analisar a prova discursiva de um concurso muito especial, um concurso recém-publicado, edital da Cefaz Rio de Janeiro. Hoje o foco aqui é para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual do Estado do Rio de Janeiro. Concurso, assim, que dispensa apresentações. É um concurso que estava sendo muito aguardado, principalmente pelos concurseiros do Rio de Janeiro e concurseiros da área fiscal. É um dos melhores fiscos aí que a gente tem no país, certamente. Então, você vai ter uma remuneração excepcional, flexibilidade de carga horária, vai poder morar numa cidade que eu, particularmente, sou suspeito para falar, eu gosto muito. Então, eu tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro durante 2 anos, fui auditor do Tribunal de Contas do Estado e tive uma interação relativamente próxima ali com a Cefaz, a gente fazia alguns cursos ali na Cefaz. Cefaz tem um prédio ali na Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, próximo ali ao TCE. Então, tive algum contato com os auditores fiscais, a gente tinha até uma rixa positiva, assim, cada um tentava puxar a sardinha para o seu lado, e eu já adianto que, em quase todos os aspectos, a Cefaz ganhava de muito, então é um concurso, hors concurso dos concursos, porque a remuneração vai ser excepcional, a estrutura ali do órgão vai ser muito boa, e a carga horária vai ser flexível, então com certeza você vai ter uma qualidade de vida muito grande. Sem mais delongas, então, hoje a gente vai analisar como que veio esse edital, focado na prova discursiva, vai entender como que funciona essa correção e avaliação da prova discursiva pela Banca Sebrasp, que vai organizar o concurso, e tentar alinhar aqui o que a gente pode esperar, né, das matérias e da prova que a gente vai enfrentar nesse concurso, que certamente vai ser muito concorrido. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui falando brevemente algumas informações importantes do edital, tá? Então, como eu já falei, Banca Sebrasp, banca muito famosa, organiza vários concursos, isso é muito bom, porque a gente tem um histórico muito grande, a gente consegue predizer um pouco mais, porque a gente tem mais dados para isso, mais informação passada, informação histórica, então a gente consegue analisar, indicar alguns padrões, tá? Então, o cargo auditor oficial da Receita Estadual, lembrando que também saiu o cargo de analista, mas hoje o foco é o cargo de auditor, 45 vagas, mais 45 de cadastro de reserva. Inscrições 7 a 28 de fevereiro. Gente, muito recentemente, um amigo próximo meu perdeu a inscrição do concurso que ele estava estudando. Então, parece algo trivial e de fato deveria ser, mas não foi a primeira vez que eu vi isso e não será a última. Então, às vezes a gente entra naquela rotina ali de estudo, de trabalho e acaba esquecendo de fazer a inscrição. Então, coloque na agenda, faça a inscrição o quanto antes, para não perder a inscrição, não perder um concurso que muitas vezes é o sonho para você por uma burocracia e que parece muito óbvia, mas nem sempre é, tá bom? Então, datas da prova. A gente vai ter prova sábado e domingo. No sábado à tarde, dia 3 de maio, a gente vai ter 5 horas de P1, prova objetiva. No domingo de manhã, dia 4 de maio, vamos ter a P2, também sem questões de prova objetiva. E domingo à tarde, dia 4 do 5, teremos a nossa prova discursiva, 2 horas para fazer a prova discursiva, serão 2 questões, a gente vai ver mais para frente aí. Então, teremos 5 horas para fazer 100 questões em cada bloco ali da prova objetiva e 2 horas para fazer 2 questões, ou seja, mais ou menos 1 hora para cada questão discursiva. Aplicação de prova no Rio de Janeiro, capital, jornada 40 horas semanais, salário base 27.430,94. Jornada e salário, aqui, não vou me aprofundar muito, mas certamente a jornada ela é flexível, bem mais do que essas 48 horas, e o salário literalmente esse é o salário base, né? Como muita gente sabe, a Cefaz tem vários outros benefícios, bônus, enfim. Então, certamente esse salário de 27 mil vai ultrapassar e muito aí ao longo da carreira, tá bom? Em relação às provas, então, a P1 a gente vai ter 100 questões divididas em TI, contabilidades e direitos, sendo que metade dessa P1 é só para TI. Olha a importância já da TI para esse concurso. Depois a gente vai ver mais para frente que também aparece na discursiva. P2 vai ser português, administração, economia, exatas e esse bloco de direito tributário, legislação tributária, também como a legislação das receitas não tributárias, que são muito importantes, né, para o fisco do Rio, já que o Rio de Janeiro é um estado que recebe muito royalties, né, os municípios, o estado recebem royalties, então essa legislação também certamente é muito importante. Então, mais 100 questões aqui, e depois a gente vai ter 2 questões, como a gente viu, discursiva, uma de TI e outra de direito tributário. Aqui já surge a primeira dúvida que a gente recebeu, desde que saiu o edital, vários alunos nos perguntando. Por quê? Essa matéria, tecnologia da informação e comunicação, ela é uma super matéria, né, dentro do edital, que se subdivide em algumas submatérias, que seria
banco de dados, segurança da informação, desenvolvimento de sistemas, infraestrutura de TI, enfim. Então, como aqui está previsto tecnologia da informação e comunicação, subtende que qualquer uma dessas submatérias podem ser cobradas, tá? Então, você pode ter uma questão de segurança da informação, uma questão de banco de dados e assim por diante. Já a matéria de direito tributário, na verdade, ela é uma submatéria dessa supermatéria aqui de direito tributário e legislação das receitas não tributárias. E aí surgiu a dúvida se, na verdade, eles não estavam querendo dizer, né, a banca não quis dizer, que pode cair qualquer uma dessas três matérias, ou seja, a supermatéria ali de tributário, legislação tributária e legislação das receitas não tributárias. Então, o nosso entendimento é o seguinte: não pode cair legislação tributária e legislação das receitas não tributárias. Aqui a questão vai se limitar à ementa de direito tributário, tá? Mas pode ser que esse edital seja retificado. Então, até então, fiquem tranquilos, não se preocupem, estudem apenas com foco na discursiva a matéria de direito tributário e, caso seja retificado, a gente redireciona os estudos, tá? Mas a gente tem que olhar pelo nome. Aqui está muito claro. A matéria a ser cobrada é a ementa de direito tributário, que é uma submatéria dessa matéria aqui. Então, é, não precisem se preocupar, eu vi muita gente, né, nos grupos, a gente recebeu muitas perguntas sobre isso, mas a orientação é que cairá só direito tributário nessa segunda questão. E além disso, a gente tem 20 pontos aqui na avaliação de títulos, que é apenas classificatório, ou seja, daqueles 90 ou com os empates, aquelas 100 pessoas ali classificadas entre vagas e cadastro de reserva, terão avaliação de títulos ali, talvez tenha uma mini variação ali nas notas depois. Resumo, do valor total, né, que teríamos 200 pontos da objetiva, 50 da discursiva, mais 20 de títulos, o peso da discursiva é 18,5%. Gente, mas isso aqui, para quem acompanha, para quem já fez algum curso nosso do Discursiva na Prática, a gente sabe que esse valor, na verdade, é muito maior do que isso. Esse é apenas o valor matemático formal do peso da discursiva em relação ao valor total do concurso. Mas a gente tem que entender, principalmente no concurso da área fiscal, um concurso de alto nível como será esse, que a amplitude das notas da prova objetiva ela é muito curta. Então, se a gente pegar lá, tirando os outliers que podem vir a acontecer, os primeiros colocados ali vão tirar na casa dos 85, 88, quem sabe 90. A depender do nível da prova, pode ser que abaixe um pouco ou aumente um pouco esse número. E o cara que ficar ali na 70ª posição, que seria o último ali, mais ou menos o cadastro de reserva, ele, ele vai tirar no máximo, assim, jogando muito para cima, 10 pontos percentuais aí a menos do que os primeiros colocados, tá? Então, basicamente, essa nota vai variar aí entre 85 a 88% e 75 a 78% ali. Acredito até que vai ser menos, tá? Então, você vê que o ganho marginal, ou seja, o ganho que você tem em relação aos outros candidatos, ele é pequeno na prova objetiva. Já na prova discursiva, a gente vai ver que vai ter gente que nos 50 pontos vai tirar 45, vai tirar 48, assim, basicamente vai quase gabaritar, vai perder alguns pontos de microestrutura ali, e vai ter gente que vai ser eliminado, não vai fazer o mínimo, que seria 25, 50% da nota. Vai ter gente fazendo 10, 15. Então, perceba que o ganho marginal, o ganho em comparação com seus candidatos, ele pode ser muito maior na objetiva. Na verdade, ele vai ser. Podem me cobrar depois. Vai ter gente ficando na prova objetiva, como a gente vai ver, esse cadastro de reserva, não existe uma cláusula de barreira. Então, vai ser corrigido, todo mundo que fizer o mínimo vai ter a sua discursiva corrigida. Portanto, vai ter gente que vai estar na posição 300 ou até mais. Só que ela tem uma distância muito curta para quem está ali na frente, sei lá, uma questão de uma distância de 10 pontos, 15 pontos, que com uma ótima discursiva, é claro, essa pessoa vai ter que fazer uma discursiva muito boa, ela vai conseguir ultrapassar muita gente. Então, vai ter gente, porque olha aqui, provavelmente quem está na posição 90, 100 ali, para a posição 300, como a gente sabe que a gente tem muito candidato bom e bem preparado, essa distância pode ser mínima com os empates. Pode ser algo em torno de 5 pontos, sabe? E 5 pontos na objetiva vão significar 200 posições, por exemplo, mas 5 pontos na discursiva, você consegue saltar tranquilamente mais de 200 posições. 5 pontos em relação à média, tá? Então, assim, certamente a prova discursiva, apesar desse número aqui, que é o peso formal dessa prova, ela vale muito mais que isso, tá? Não tenho dúvida. A gente vai chegar aqui avaliando depois do concurso e os aprovados vão ser decididos na prova discursiva, tá? É claro, cara, bote lá, que fizer muito ponto na prova objetiva e fizer uma prova discursiva ok, ele vai entrar no bolo ali, ele vai entrar nas 90. Mas, aquele bloco, núcleo ali, do cara que está em 50, 40 da objetiva, até o cara que tem 300, o que vai definir quem está dentro ou quem está fora é a prova discursiva. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Essa prova discursiva, como a gente disse,
São duas questões, deixa eu só colocar aí. Para ser respondidas em até 30 linhas, aqui é o padrão Sebrasp. Quem está acostumado com o Sebrasp, normalmente vem essas questões de serem respondidas até 30 linhas, 25 pontos cada questão, totalizando 50 pontos, relacionados a disciplinas de conhecimentos específicos, ou seja, a gente já sabe pelo edital TI e Direito Tributário. Outra coisa importante aqui, tinta preta, fabricada em material transparente. Algumas bancas, quem já fez outros concursos, da Fiscal, FCC, FGV, deixam o candidato utilizar caneta azul ou preta. O Sebrasp é só preta. Então, o que a gente orienta? Desde já, comece a treinar com caneta preta. De preferência, pegue uma caneta que você treine com ela e depois use no dia da prova a mesma caneta. Faz muita diferença na hora de escrever, você escrever com uma caneta que você já está acostumado a escrever com ela, tá? Então, esse negócio de comprar caneta, para a prova discursiva, comprar caneta no dia ali na porta da sala, eu já vi muita gente ter problema. Porque aí a letra fica ruim, aí começa a fazer rasura e depois perde ponto. E os pontos, os décimos que você perdeu por causa da caneta, podem ser decisivos na hora da aprovação. Seguindo aqui, ratificando o que eu disse, reiterando aqui, todos os candidatos aprovados na objetiva terão as discursivas corrigidas. No próximo slide, a gente vai ver o que seria, né, não ser eliminado ali, ser aprovado na prova objetiva, mas basicamente, então, aquela formação, né, das vagas do cadastro de reserva, das 90 pessoas, não existe uma cláusula de barreira. Então, não vão ser os 90 melhores da objetiva que vão passar e vão ter as discursivas corrigidas, como de costume acontece muitas vezes. Então, vai ser ali, todo mundo vai ser a discursiva corrigida e a soma da prova da nota objetiva com a nota discursiva que vai chegar nesse bloco de aprovados e do cadastro de reserva. Sobre a discursiva aqui, a gente vai ver na prática como que funciona, mas olha aqui, o Sebrasp ele avalia o conteúdo, que é o conhecimento do tema, capacidade de expressão e uso das normas da língua portuguesa. Então, esses três blocos. Lembrando, existem dois tipos de avaliações pelo Sebrasp, que são examinadores diferentes normalmente. É uma avaliação da nota de conteúdo e uma avaliação da parte formal de microestrutura. Então, uma avaliação de macroestrutura e uma avaliação de microestrutura. Sendo que, muito importante isso, a avaliação de conteúdo, ou seja, de macroestrutura, ela é feita por dois examinadores. Então, a gente vai ver como que funciona essa avaliação de macroestrutura, que ela é feita por conceitos. Então, você é enquadrado no conceito 1, conceito 2, conceito 3, conceito 4, dependendo do número de conceitos, e ela é feita por dois examinadores. Por isso que a gente vai ver que existem notas intermediárias, porque às vezes um examinador te dá um conceito 2 e um examinador te dá um conceito 3. Então, a sua nota final vai ser a média desses dois conceitos, beleza? Mais pra frente, a gente vai entender de forma prática como que funciona isso. Aqui tem, então, se varia mais de 25% e tal, tem um terceiro examinador. E outra coisa muito importante, essa fórmula aqui, que parece ser um pouco confusa, mas não tem nada de muito complexo nessa forma. Como que você chega na nota final da discursiva no Sebrasp? Existe a nota de conteúdo, que, que significa que é a soma de quê? Da parte de apresentação e estrutura textual, mais a conhecimento do tema, que é o conteúdo propriamente dito. Então, essa nota, como a gente vai ver mais para frente, 95% dela é o conhecimento do tema. Então, o Sebrasp vai te dar os tópicos lá e você vai ter que discorrer sobre isso. Então, 95% da nota vai estar ali. E 5% ele separa para apresentação e estrutura textual do texto. Então, é a apresentação, ou seja, legibilidade, respeito às margens, e estrutura textual, que é a coerência e coesão do seu texto. Tá? Então, isso aqui equivale a apenas 5% da sua nota. E 95% é o conteúdo propriamente dito. Então, esses dois blocos significam a macroestrutura do seu texto. São aqueles dois examinadores. Então, nesse ponto, você vai receber uma avaliação de dois examinadores. Mas, além disso, vai ter um outro examinador corrigindo o seu português, corrigindo seus aspectos microestruturais, linha por linha, apontando erro por erro. E aí, com essa fórmula aqui, que a gente tem aqui, ó, o 5, deixa eu mudar aqui, ele é um fator de correção. Isso varia de concurso para concurso. Então, aqui vai ter um fator de correção 5. O NE é o número de erros. Ou seja, vamos supor que você teve 10 erros, tá? Então, se eu tive 10 erros e você escreveu 20 linhas para responder. Então, 10 erros dividido por 20 linhas, cada erro seu vai valer meio, certo? E aí a gente vai ter que multiplicar por esse fator de correção, que seria 5. 5 vezes meio, a gente tem 2,5. Então, se a nossa nota de conteúdo lá, valendo, a questão valia 25 pontos, a gente tem, vamos supor que a gente tirou no total da nota de conteúdo 20. A gente, além dessa nota de conteúdo, a gente tem que subtrair a análise de microestrutura, ou seja, os erros, a penalização dos erros de microestrutura, segundo essa fórmula. Então, aqui a gente subtraria, se a gente tivesse tido 10 erros em 20 linhas, a gente subtraria 2,5 ponto. Então, 20 numa nota de conteúdo menos 2,5, a gente teria uma nota final de 17,5.
O que é importante a gente entender aqui? Que o que está no denominador é o número de linhas. Ou seja, a gente tirou, então, foi penalizado em 2,5, além da nota de conteúdo, por causa do número de erros, mas também por causa do número de linhas escritas. Então, vamos manter aqui uma hipótese que a gente tenha 10 erros, mas a gente tenha escrito as 30 linhas. Ou seja, número de erros 10 dividido pelo número de linhas 30. Ao invés de valer 0,5 cada erro nosso erro agora vale 0,3. Então, 5 vezes, que é o fator de correção, vezes 0,3, a gente vai ter uma penalização total de 1,5. Então, ao invés de 17,5 o candidato que escreveu 20 linhas teria tirado, o candidato que escreveu 30 linhas teria tirado 18,5, um ponto. Isso é muita coisa. Então, qual que é a nossa orientação? Sempre escreva no Sebrasp o maior número de linhas possíveis, tá? Então, é claro, primeiro, estruture o texto de forma que você tende a preencher as 30 linhas, mas aí faltou 3 linhas, faltaram 2 linhas. Coloque uma outra frase, faça um novo período, mesmo que seja parafraseando algo que você já falou, para que você complete as linhas, porque isso vai fazer com que se diminua o valor do seu erro, que eventualmente você tem. Claro que é muito difícil, né? Acontece, mas é muito difícil a gente fazer um texto inteiro sem cometer nenhum desvio, tá? Porque o Sebrasp é muito rigoroso com isso. Então, quanto mais linhas a gente colocar, chegando ao máximo, menor o valor individual do nosso erro. Então, isso é muito importante saber, beleza? Além disso, por último aqui, vou destacar, já destaquei aqui, o mínimo da nota discursiva é 25 pontos, ou seja, 50%. Então a gente tem que fazer 50%, senão está eliminado. Na sequência aqui, eu coloquei só para a gente entender aqueles candidatos que terão a discursiva corrigida, como a gente disse, é quem conseguiu ser aprovado na objetiva, ou seja, quem fez os mínimos da objetiva. Quais são os mínimos? Basicamente, 40%. Cada matéria você tem que tirar 40%. Então aqui são 50 questões de TI, você tem que tirar 20. São 20 questões de contabilidade, você tem que tirar 8. São 30 questões dos direitos, você tem que tirar 12. E assim por diante. E além disso, quem obtiver no mínimo 100 pontos, ou seja, agora 50% na soma da P1 e da P2. Então, vamos lá. Individualmente, né, por matéria, você tem que tirar 40%. Mas de forma global, somando P1 e P2, você tem que tirar 50%. Aí vocês me perguntam, o que é mais difícil? Certamente é mais difícil, ou seja, vão ter mais eliminados nos 40% por matéria, tá? Então, essa é uma dica, é uma orientação que não tem a ver com a prova discursiva, mas com o concursivo. É muito difícil alguém estar competitivo para um concurso, considerando que é a banca Sebrasp, porque se a gente estivesse falando de FGV, eventualmente a FGV é uma banca que ela erra muito a mão. Então, às vezes ela faz uma prova muito fácil, às vezes ela faz uma prova muito difícil. Então, é possível que seja difícil fazer 50%. O Sebrasp, apesar de ter diferença de níveis, algumas provas mais difíceis, outras mais fáceis, ela é uma banca que tende a manter um padrão. Então, ela tem questões, né, mais balanceadas de forma geral. Dificilmente aqui, quem tirar perto dos 50% vai tá competitivo, mesmo se for um concurso difícil. Então, é muito mais difícil, né? Existe um risco muito maior de você negligenciar uma dessas matérias e não conseguir 40% nela. E isso é um risco real que existe e todos devem tomar cuidado. Se você tem dificuldade em língua portuguesa, às vezes o Sebrae faz umas provas difíceis de português. Se você tem dificuldade em exatas, foque em exatas, porque às vezes você não vai conseguir tirar 40%. TI, eu nem vou falar TI, porque TI é o cerne desse concurso, né? Então você tem que estudar necessariamente muito. Mas essas outras todas, não negligencie, porque existe mesmo o risco de você ter uma nota alta de forma global, mas você acabar tirando menos de 40% numa matéria específica. Então, muita atenção com isso, porque se você tirar 40% em cada matéria e 50% do global, você terá sua discursiva corrigida, e aí você pode estar disputando as vagas. Certo, vamos entrar então como funciona a avaliação da prova discursiva da Banca Sebrasp. A Banca Sebrasp, nos aspectos macroestruturais, divide a sua avaliação em 5% apresentação e estrutura textual, 95% desenvolvimento do tema, que é o conteúdo propriamente dito. Então, macroestrutura, ela é a apresentação, que quer dizer legibilidade, respeito às margens, indicação dos parágrafos, espaço entre os parágrafos, rasura, então um excesso de rasura, você pode perder ponto aqui. E além disso, estrutura textual, coerência e coesão. Ah, então quer dizer que uma questão de conceito do Sebrae eu tenho que fazer introdução e conclusão, porque pede um texto dissertativo e eu vou ser cobrado aqui por coerência e estrutura textual. Não, gente. Não é preciso você fazer introdução e conclusão para você ter um texto coeso e coerente. Principalmente numa questão discursiva, que você vai ter os tópicos a serem respondidos, a serem abordados. Lembre-se que a gente está tratando no Sebrasp de um texto dissertativo, mas expositivo. A gente vai estar expondo conceito, expondo ideias. Não é um texto argumentativo. Você vai ter que fazer uma introdução, defender uma tese e depois concluir essa tese, tá? Então é bem diferente o texto dissertativo expositivo de um texto dissertativo argumentativo. Então aqui a gente recebe
é uma dúvida assim. Hoje em dia já está muito divulgado isso, muita gente já sabe, e não é necessário na Banco Sebrasp você fazer introdução e conclusão, mas a gente também muito aluno com medo disso, principalmente quando lê ali o que que a estrutura textual pode ser avaliada. Mas sem medo de errar. Não faça introdução nem conclusão. Por quê? Porque eu vou perder ponto? Não, não é porque você vai perder ponto. Mas se você fizer uma introdução e conclusão, você vai tirar espaço, tirar linhas do que, de fato, você realmente precisa, que é o tema. Então, aqui vale 95% da nota. Se você perder espaço por algo que não vai ser avaliado, que é a introdução e conclusão, você vai estar deixando de responder o desenvolvimento do tema. Porque o mais importante é o conteúdo, 95%. E, além disso, nesse 5%, se a Banco Sebrasp, a gente diariamente, quase semanalmente, a gente faz recurso, e muitos da Banco Sebrasp. Quando há uma penalização de nota aqui no 5%, normalmente é na parte de apresentação. Então, normalmente é porque o aluno fez muita rasura, é porque o aluno não respeitou as margens, é porque o aluno não tem uma legibilidade, a letra é feia, a letra é confusa. Então, nesses casos, a gente já até vê penalização. Agora, falta de coerência, falta de coesão, dificilmente. Ainda mais se você fizer um texto lá, respondendo, utilizando um parágrafo para responder cada tópico, utilizando os conectivos entre os parágrafos. Então, assim, não se preocupe, porque você não precisa, e digo mais, você não deve fazer introdução e conclusão, tá? Então, vamos lá para um exemplo de prova. Aqui eu peguei a última prova da área fiscal, então, a prova da Cefaz Acre, foi uma questão de auditoria, tá? Não é uma matéria que a gente vai enfrentar na nossa prova, mas vai nos ajudar a entender como que funciona um pouco esse perfil e a gente vai ver todo o processo, né? A gente vai ver a questão, a gente vai ver o padrão de resposta, a gente vai ver o espelho de correção para sentir como que a gente vai ser avaliado no dia da prova. Então, aqui, ratificando tudo que eu disse, olha, 10 pontos, sendo que 0,5 é atribuído para a apresentação e estrutura textual. Então, 95%, ou seja, 9,5%, vai para o conteúdo. E meio ponto, 5%, vai para a apresentação de estrutura textual. Vamos conferir aqui, ó, 2,5, mais um 3,5, mais 3, 6,5, mais 3, 9,5. Ou seja, questão de 10 pontos, 9,5 era para responder os 4 tópicos. Olha como a banca Sebrasp gosta de conceituar as coisas. Então, vários verbos que a gente vai ver, olha, caracterize, discorra, diferencie, conceitue. Então, é muito importante, durante os nossos estudos, isso é o primeiro ponto, durante os nossos estudos, é muito importante que a gente reflita se a gente se deparar com algum instituto, com algum termo, se a gente consegue conceituar esse termo. Então, a gente está estudando auditoria, ceticismo profissional. Será que durante o estudo, eu saberia conceituar o ceticismo profissional? Então, eu estou estudando um direito tributário lá. Eu leio isenção. Será que eu sei conceituar o que é isenção? Eu sei conceituar o que é uma imunidade tributária? Eu sei conceituar o que é uma remissão? O que é uma anistia? Então, são alguns exemplos de termos técnicos, tá? Que por detrás existem conceitos. E basicamente, a maioria das questões discursivas do Sebrasp, ela se baseia, mesmo as que tenham um estudo de caso ou uma aplicação, né, num caso concreto, se baseiam em conceitos. Então, esse é um ponto. Conceituação e verbos que têm a ver com a conceituação vão estar necessariamente na prova de vocês. Além disso, outra coisa que o CESP adora, adora, adora. Eu falo às vezes CESP, às vezes Sebrasp, pessoal. Hoje em dia é só Sebrasp, tá? Mas para quem é das antigas aí de concurso sabe que antigamente a banca Sebrasp chamava CESP. Então a gente tem muito o costume de falar CESP. Mas, voltando aqui então, olha, cite, cite, cite. Além disso, o que a banca usa muito? Identifique, apresente, cite, exemplifique. Acontece demais isso. A gente vai ver outros exemplos depois aqui, mas esses são os dois grandes paradigmas da Banca Sebrasp. Conceituação e enumeração. Conceituação e enumeração. Conceituação e enumeração. Então, ela pede para você conceituar alguma coisa e pede para você enumerar coisas. Então, enumere exemplos, enumere requisitos, enumere procedimentos. Então, na hora que você estiver estudando, se você se deparar com, sei lá, até estudando a lei, algum artigo que tem uma enumeração, acende a luzinha, porque o Sebrasp adora esse tipo de questão. Então, aproveito o gancho para dar uma segunda dica muito importante. Então, a dica dos conceitos durante o estudo, qual que é? Fazer, né, a reflexão de que, será que eu sei conceituar isso aqui? Eu estou lendo. Ah, se eu ler uma questão objetiva, eu vou saber diferenciar uma coisa e outra. Mas se pedir para eu diferenciar remissão de anistia, eu vou conseguir? Esse tipo de reflexão a gente tem que fazer. Porque na hora da prova discursiva, a gente vai ser cobrado por esse tipo de coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é,
É muito mais agora para a prática, tá? Muito mais para o dia da prova. Se a Banco Sebrae pediu para eu citar, para eu apresentar, para eu identificar 2 procedimentos, 2 exemplos, 3 exemplos, eu sempre vou colocar x mais 2 ou x mais 3. O que significa isso? Se ela me pediu 2, eu vou colocar 4 ou 5. Se ela me pediu 3, eu vou colocar 5 ou 6. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, eu não sei o que vai vir no padrão de resposta. Tá? Eu não sei. Pode ser que eu escreva uma coisa certa, mas se não tiver no padrão de resposta, eu não vou ganhar os pontos. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a avaliação do examinador ela é positiva. Então, mesmo se você tiver em dúvida, não sei se esse terceiro exemplo aqui ou esse quarto exemplo está 100% certo. O examinador ele vai olhar se tem 2 certos. Ele não vai olhar se o terceiro está mais ou menos certo. Se você cumpriu os 2 certos, você cumpriu o requisito que pediu na questão. Então, a avaliação ela é positiva. A gente vai ver que o Sebrasp é uma banca que ela amarra muito bem, ela deixa bem objetivo o espelho de correção, o padrão de resposta. Então, o examinador ele não tem muita margem para subjetividade. Então, eu já vi em uma prova para procurador, uma prova bem específica, que tinha no padrão de resposta assim, menos 0,25 pontos a cada exemplo errado. Eu vi uma vez em, nem sei, mais de 1.000 provas que eu já analisei da Banca Sebrasp. Não tem muita margem para o examinador tirar. E, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que está no padrão. Então, sempre que for pedido, e provavelmente na sua prova será pedido, um número X de exemplos, um número X de procedimentos, um número X de requisitos, coloque no mínimo X mais 2. Otimize a chance de você acertar o que está no padrão de resposta. Eu já vi vários candidatos ótimos que sabiam outras respostas, mas colocam, por exemplo, 2 exemplos e acabam colocando um que não veio exatamente no padrão. Aí, ao invés de tirar nota máxima, ele vai tirar metade da nota. Então, é muito importante. Essa dica, assim, é uma dica de ouro. E certamente, se vocês começarem a utilizar isso, vocês vão ver o tanto que vai catapultar essa nota da prova discursiva de vocês. Beleza? Bom, seguindo então, nessa mesma questão, é, trouxe para mostrar para vocês como que funciona. Esse é o padrão de resposta. Então, o Banco Sebrae coloca uma questão e ela cria um padrão de resposta. Primeiro, no dia lá, né? Fez a prova no domingo, na terça-feira, normalmente, sai o gabarito preliminar e o padrão de resposta preliminar. Então, eu trouxe aqui que esse exemplo que é muito bom, que o que está em vermelho, ele não estava no padrão de resposta preliminar. Então, muito o que acontece também. Ó, sai o resultado da prova discursiva, os candidatos, os alunos nos procuram e falam assim, ó, eu quero fazer um recurso, eu escrevi isso aqui, o espelho de correção está incompleto, o padrão de resposta da banca está incompleto, isso aqui também responde a pergunta, etc. Mas não é o momento, na hora de você fazer o recurso da sua discursiva, não é o momento de você questionar o padrão de resposta. E, de uma forma muito justa, por isso que é uma banca que eu gosto muito, a Banca Sebrae, ela abre a oportunidade de você questionar o padrão de resposta. Então, junto com o gabarito preliminar e o padrão de resposta provisório, ela abre 48 horas para você recorrer dele. Então, outra dica muito importante: saiu da prova, leva o caderno, escreva pelo menos para você lembrar o que de conteúdo mais importante constou na sua resposta. Aí saiu o gabarito, o padrão de resposta provisório. Você vai bater com a sua resposta e vai falar assim: olha, tem coisa aqui que eu escrevi que não está lá. E tenta recorrer para ser adicionado. E isso aqui mostra o quanto a banca ela acata esse tipo de recurso. Se você olhar os padrões de resposta definitiva da banca, quase todos têm uma inserção em vermelho. Às vezes tem alteração, mas normalmente é uma inserção. Então, normalmente é uma complementação para aceitar outros tipos de resposta mesmo. Então, muito importante a gente entender como funciona para jogar o jogo com as regras do jogo. E as regras da Banco Sebrae é isso. Na hora de fazer o recurso lá da sua discursiva, não é hora de você questionar o padrão. Agora, na hora que você recebe o padrão provisório, você pode questioná-lo e pode, principalmente, pedir para que ele seja complementado, claro, com as informações que você escreveu. Porque aí depois a avaliação do examinador vai ser com base no padrão definitivo. E aí vai ter as coisas que você quer para a sua discursiva. Beleza? Então, aqui é o exemplo do padrão, seguindo aqui. Mais uma vez, tá vendo? Ó, dos 4 tópicos, em 2 eles acrescentaram coisas. Então, olha como que, de fato, a banca ela tende a acatar muito dos recursos. E aí, agora a gente entra na avaliação propriamente dita. Então, todo padrão de resposta, no final, o Sebrasp, ele divide em quesitos avaliados. Basicamente, os quesitos avaliados são aquelas 4 perguntas, 3 perguntas que você precisa discorrer. Então, cada perguntinha dessa, né, cada tópico desse, vai gerar um quesito avaliado. E aí o examinador ele vai ter que encaixar a sua resposta, ou cada quesito da sua resposta, em conceitos. Então,
Lembra, esse primeiro que era a conceituação lá do ceticismo profissional. Aqui tem três conceitos diferentes. Então, ó, caracterizou adequadamente o ceticismo profissional. Esse seria o conceito ótimo. Aí, caracterizou o ceticismo profissional de forma insuficiente. Já seria o conceito 2. Caracterizou o ceticismo profissional de forma superficial, conceito 1. E conceito 0, se o candidato não falou nada a ver com o ceticismo profissional. Então, veja que existem essas gradações. E o que é importante a gente entender? Vamos pegar essa última, que era três exemplos de respostas ao risco. O 2.4. Veja que valia 3 pontos. Olha o 2.4, valia 3 pontos. E ele tem três conceitos. Então, 3 pontos, 3 conceitos. Se você tirou o conceito 3, você tira 3 pontos. Se você tirou o conceito 2, você tira 2 pontos. Se você tirou o conceito 1, você tira 1 ponto. Se tirou o conceito 0, tira 0 pontos. Mas, vamos olhar aqui um espelho real de um candidato da Cefaz Acre. Veja que aqui no 2.4 ele tirou 2,5. O que significa isso, então? Significa que um dos examinadores, como a gente viu, são dois para essa parte de conteúdo, encaixou o quesito 2.4 dele no conceito 3, ou seja, daria 3 pontos para ele, mas o outro examinador encaixou no conceito 2, então daria 2 pontos. Qual que é a nota final? 2,5. Então é a média das duas avaliações. Então é muito importante, porque na hora depois, quando a gente precisar fazer o recurso, esse, por exemplo, é um indício super forte que a gente consegue tentar reverter no recurso, porque, poxa, pelo menos um dos examinadores considerou que a gente está no conceito 3. Então vamos tentar recorrer para que o outro examinador também considere. Então, veja que, olha aqui, nesse candidato especificamente, todos os conceitos dele, ó, tirando o primeiro que ele gabaritou, tirou total, né? A apresentação tirou total também, mas os outros três, ó, 2.2, 2.3, 2.4, ele tirou conceitos intermediários. Isso indica que tinha um examinador que era mais rigoroso, um examinador que era mais flexível. Então, eles acabaram divergindo em todas essas notas. Porque, olha, no 2.2, que valia 1 ponto, tinham dois conceitos, ou seja, o conceito 1 valia meio ponto, o conceito 2 valia 1 ponto. Ele tirou 0,75. O examinador deu meio, deu o conceito 1, e o outro examinador deu o conceito 2. E o 2.3 e o 2.4 foi a mesma lógica. Um deu o conceito 2, o outro deu o conceito 3. Por isso as notas de 2,5. Então vejam como funciona toda essa avaliação da Banco Sebrasp, porque na hora da prova é muito importante, não só na hora da prova, no pós-prova, na hora dos recursos, é muito importante que a gente entenda, e isso faz com que a gente melhore muito na hora da escrita. Eu fazia muito, pegava as provas e lia, então assim, para você entender, o que o cara, quando ele está pedindo aqui, ó, que ele faz a pergunta, caracteriza o exercício profissional relevante a possibilidade de fraude documental. Então, ele quer caracterizar o exercício profissional. Aí, como que ele vai me encaixar? Veja que caracterizou o exercício profissional de forma superficial. É pior do que você caracterizar de forma insuficiente. Então, o que a gente consegue extrair disso? É muito melhor eu tentar colocar informação, tá? Ainda que, porque o que é insuficiente? É você ter muita informação ali, mas não ter as informações precisas ou tudo aquilo que está no padrão de resposta. Do que você ficar colocando frases muito genéricas. Porque aqui, se você coloca frases genéricas, você vai ser encaixado como superficial. Mas é pior você ser encaixado superficial do que insuficiente. Então, assim, esse tipo de coisa é muito importante quando a gente entende a lógica, porque eu sempre fiz as provas também pensando no pós-prova. No recurso aqui, se eventualmente a gente foi encaixado no conceito aqui de superficial, se a gente fez a prova escrevendo, tentando aprofundar algumas coisas, ainda que não de forma certa ou não de forma suficiente, depois a gente consegue defender o lado que, olha, isso aqui não está superficial, isso aqui está só insuficiente. E aí a gente já consegue ganhar um conceito. E vale muito normalmente. Então, só para vocês entenderem, né, um pouco da lógica que como funciona e o quanto isso é importante, então, o quanto é importante a gente pegar a prova antiga, ler os conceitos, ler os quesitos avaliados, ler o padrão de resposta, para entender o perfil, porque às vezes a gente lê uma questão, a gente já consegue imaginar como que vai vir o padrão de resposta dessa questão, como que vai vir os conceitos daquela questão, daqueles quesitos, e isso vai fazer com que a gente melhore muito o nosso resultado. Para fechar aqui, então, além disso, né, além da parte de macroestrutura, funciona desse formato aqui. Então, nós temos um quadrinho aqui com todas as linhas, ou seja, as linhas 1 até a linha 30, que era o máximo de linhas, e são 3 tipos de erros: grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular. Os examinadores, a cada linha, vão indicar quando existir algum erro, e aí a gente vai entrar naquela fórmula que a gente já viu no edital, até chegar à nota final. Bom, agora, adentrando um pouco mais ali no que nos espera, né, nessa discursiva dessa fase de janeiro,
Eu sei que a prova de TI, né, tá colocando medo em muita gente. Eu acho que é, não precisa colocar, tá? Sendo muito sincero, eu enfrentei um concurso, né, meu último concurso, que foi no TCU. Foi um concurso que teve TI na discursiva e teve um peso enorme da objetiva TI. Então, eu sei exatamente o sentimento, né, de quem não é da área de TI e mesmo que estude TI um tempo, TI é uma matéria chata, é uma matéria, como o próprio edital mostra, né, é uma super matéria. Na verdade, existem vários TIs dentro de TI. Então, uma coisa é você estudar análise de dados, outra coisa é você estudar arquitetura, outra coisa é você estudar infraestrutura, desenvolvimento de sistema, segurança de informação. São várias matérias dentro de uma matéria. Então, é algo que assusta. E sim, porque TI pode ser muito complicado. Então, você pode pegar uma questão de TI que envolve estatística, uma questão de TI que envolve código, mas, já para acalmar os ânimos de vocês, eu não acho que venha uma questão de TI muito puxada, no sentido de que você tem que escrever código, você tem que ler código. Leitura pode até ser, mas com menos chance. É uma questão, exatamente, você tem que fazer algum tipo de cálculo. Eu acho que, seguindo o perfil da banca, deve vir uma questão conceitual. Então, eu trouxe aqui, esse é um exemplo. Cefaz Ceará, cargo de auditor fiscal, mas da área de TI, ou seja, é um cargo que ele poderia puxar ainda mais, né? Porque é o auditor fiscal, mas é da área de TI. Então, o edital, basicamente, conhecimentos específicos, era todo de TI. E mesmo assim, como que foi a questão? Questão puramente conceitual. Descreva dois tipos de redes neurais, descreva duas etapas. Olha como que se repete, né? Olha o perfil. É descreva, discorra, conceitue, caracterize, detalhe o funcionamento, cite dois componentes de ativação. Então, assim, o que que a gente espera? A gente espera que venha uma questão nesse modelo. Se vier diferente disso, vai ser difícil para todo mundo. Então, não tente também abraçar o mundo. Eu acho que é muito melhor você fazer uma base, né? Você vê, olha aqui a gente está falando de deep learning, rede neural, é um assunto, não vou dizer básico, mas é um assunto relativamente tranquilo de você, para quem estuda TI há muito tempo, tá? Não se apegue a, pô, vou pegar umas questões de SQL super complicadas, consultas super complicadas, vou ficar bom porque se cair eu vou sentar sozinho. Não, não indico esse tipo de. Porque eventualmente vai cair uma questão conceitual simples, relativamente simples, que se você não tiver com tudo muito afiado, a gente vai ver até em tributário também, coisas que parecem tão óbvias, às vezes a gente não consegue explicar de forma suficiente, de forma totalmente precisa, e a gente não recebe o conceito máximo e perde ponto à toa, que a gente, durante os estudos, tentou adivinhar, tentou focar em algo muito mais complexo. Então, discursiva do Sebrasp, eu oriento a focar na base. Toda matéria, né, todo assunto, na verdade, ele vai ter uma base, ele vai ter uns conceitos principais. Grave esses conceitos. A chance de vir algo por aí, nos conceitos principais, é muito grande, tá? Então, essa é a prova da Cefaz Ceará. E aí, eu trouxe uma outra prova de TI, agora uma bem recente, de um cargo específico de TI. Foi, se não me engano, analista do CNPq. É algum cargo de analista em TI. Então, veja, mesmo num cargo de analista de TI, olha como é o perfil de cobrança da banca. Discorra a respeito do processo do STM em gerenciamento de dados. Discorra a respeito de análise de Big Data. Cara, são assuntos básicos. Falar sobre processo de ETL, falar sobre conceitos de Big Data em análise de dados, são assuntos básicos. Só que não quer dizer que a resposta todo mundo tem na ponta da língua. Então, por isso é muito melhor você focar pensando na discursiva da Banco Sebrasp, em gravar, memorizar os conceitos básicos de todos os assuntos, do que você tentar se aprofundar e decorar coisas que sejam um pouco mais complexas. Claro, tudo vai depender do nível. A partir do momento que você já tem uma base muito sólida, vai tentar galgar mais. Mas, como estratégia de preparação para a Banco Sebrasp, conceitos básicos é o melhor caminho. Beleza? Então, trouxe esses dois exemplos aqui. A gente teve uma outra, eu ia até trazer. Teve uma questão de TI na prova da Cefaz de Alagoas, que na verdade era para o cargo, para um cargo geral, não era um cargo de especialidade de TI, mas era uma questão um pouco diferente, porque pedia expressamente um estudo de caso, então era uma questão ali que trouxe algo um pouco mais prático, mas eu acho que foge um pouco, tá? Não quer dizer que a banca não possa trazer um estudo de caso, até pode, tá? Recentemente o Sebrae tem até trazido um pouco mais de questões que tem uma aplicação protética, uma aplicação mais prática. Mas, de todo jeito, vocês vão ver nas questões de tributário que a gente vai passar rapidamente aqui. É, mesmo nessas questões, eles querem, no fundo, algum conceito, querem que você saiba algum conceito. Então, foco nos conceitos
que com certeza vocês vão se dar bem. Seguindo, então, o que esperar da prova de tributário? Aí, mais uma vez, agora eu trouxe uma questão da Cefaz DF. Essa questão de tributário, lembra aquilo que eu falei? Olha aqui. Diferencie remissão, isenção e anistia. Você tem isso na ponta da língua? É muito básico, né? Para quem estuda para fiscal, quem estuda tributário, são termos técnicos muito básicos, né? Institutos muito básicos de você conceituar. Mas será mesmo que a gente consegue conceituar fácil, assim, colocar os termos técnicos todos da remissão, da isenção, da anistia, diferenciando? Princípio pecuna non olet. É um princípio, talvez, que você estuda na aula 00 de tributário. Mas e aí? Você consegue facilmente conceituar isso? Talvez sim. É esse trabalho que você precisa fazer, tá? E aí, olha aqui. Aqui, ó, você vê que já é um perfil também de uma questão mais prática. Apesar de ser uma questão sem a situação hipotética, eles não criaram um casinho aqui, ele fala, ó, discorra sobre o princípio e sua aplicação no caso de crédito tributário que decorra da prática de crime. Então, ele poderia ter criado um caso, uma situação hipotética, colocado lá, fulaninha cometeu um crime, e ainda assim foi criado um crédito tributário. E pedir para você analisar. Basicamente é isso. Não mudou nada. Ele pediu a aplicação prática, ele só não criou o caso hipotético. Então, este tipo de questão pode vir. Pode vir também com uma situação. A gente vai ver a próxima aqui de legislação tributária da Cefaz DF. Trouxe também, ó, vamos ver essa próxima já aqui. Veja, aqui, situação hipotética e aplicação da situação hipotética. Mas, olha aqui, aborde os instrumentos que dispõe o contribuinte para discutir os argumentos. O que ele está falando? Aborde os instrumentos. Basicamente é cite os instrumentos que estão na lei. Indique os instrumentos que estão na lei. Apresente os instrumentos que estão na lei. Aí, ó, aqui já é uma análise um pouco mais, né, prática. Informe se pode ou não pode. Esclareça se é possível a aplicação, se não é possível. Responde se é possível. Pode vir algo assim? Pode. Mas toda essa questão era baseada ó, na literalidade da lei. Você pegar o padrão de resposta daqui, toda essa questão era na literalidade da lei. Sobre o processo administrativo fiscal, sobre as hipóteses lá do regime de apuração do CMS. Então, estava tudo na literalidade da lei. Outra dica muito importante: discursiva do Sebrasp se estuda lendo a lei seca. Cara, CTN e a Constituição da parte tributária, agora com a reforma, tem que estar na ponta da língua. É muito provável que se extraia. Como é que de onde que a gente ia extrair? Olha aqui. De onde que a gente ia extrair o conceito de remissão, o conceito de isenção, o conceito de anistia? Do CTN. Os termos técnicos estão lá. Os termos técnicos que vão para o padrão, eles estão na lei, eles estão na Constituição, eles estão, eventualmente, na decisão de jurisprudência. Então, é muito importante a literalidade da lei. Porque os conceitos dos institutos normalmente cobrados estão na literalidade da lei, tá? Então, tributário, eu focaria muito na leitura da lei seca, na leitura das decisões principais jurisprudenciais e naquela mesma linha dos conceitos. Então, pode vir uma situaçãozinha hipotética, um estudo de caso aqui, disfarçado também? Pode. Tranquilo, o Sebrasp tem adotado, eventualmente, esse modelo. Mas a gente tem que dominar os conceitos, principalmente os literais, para conseguir aplicar. Então, vamos mais uma questão recente aqui, de tributário. Mais uma vez, olha, essa é uma questão que cobra jurisprudência, cobra uma aplicação prática da jurisprudência, só que também cobra conceito. Essa questão é muito clássica do CESP. Ele quer saber uma aplicação prática, mas primeiro ele quer saber o conceito. Ó. Conceito o instituto e seu aspecto teleológico, desculpa, que é a finalidade, né? Então, o que ele quer saber? Ó? Imunidade tributária recíproca. Conceito do instituto. O que significa imunidade tributária recíproca? E qual que é, né, a sua finalidade? Número 2, possibilidade ou não de reconhecimento da imunidade recíproca em favor de empresas públicas. Ou seja, conforme jurisprudência, porque claramente tem uma jurisprudência sobre esse assunto. Então, provavelmente vocês já sabem a resposta. Agora, mais uma vez, aplicação prática. Alcance da imunidade dos impostos indiretos, como ICMS e IPI, quando a entidade figura como adquirente determinado. Mais uma jurisprudência. Veja, então, que mesmo nas questões de aplicação prática, a gente tem que saber o conceito. Então, nós estamos falando da aplicação da imunidade, a gente sabe conceituar a imunidade tributária recíproca. Como que a gente vai conceituar? Pegando os termos técnicos da Constituição lá, artigo 150, 151, não sei. Então, é o que está escrito ali é que vai fazer a gente conceituar isso. E depois, jurisprudência, lei seca. Sebrasp é letra da lei da jurisprudência e da lei seca. Porque com a letra da lei, você vai saber conceituar e vai saber
qual que é a jurisprudência. Então, sem ser repetitivo, mas já sendo, SEBRASP, conceituação, dominar os conceitos básicos. Veja que quase todas essas questões que a gente passou, seja a de auditoria lá atrás, ceticismo profissional. Uma das primeiras aulas de auditoria que você aprende os princípios lá do ceticismo profissional, por exemplo. Passando por questão de TI, conceitos básicos, Big Data, ETL, rede neural. Questão de tributário, remissão, anistia, isenção, imunidade tributária. Vejam como são coisas básicas, vejam como são coisas conceituais. Mas depois olham as notas. Vocês acham que candidatos super bem preparados, as pessoas não acertam. As pessoas elas não conseguem fazer discursiva de coisas básicas. Por quê? Porque na hora do estudo elas não pensam nesse tipo de coisa. Elas não pensam se elas conseguem conceituar coisas básicas. Elas não leem a literalidade da lei pensando em ser cobrado. Elas não pegam assim, num artigo que tem os requisitos com 8 incisos e ela, deixa eu decorar 4 aqui, porque possivelmente pode cair uma discursiva que tenha 4. Isso não acontece, por isso que as notas não são altas, tá? Então, é isso, acho que deu para entender um pouco mais como que é a cobrança, como que é a avaliação da Banco Sebrasp e, além de tudo, o que que a gente pode esperar, tanto dessa prova de TI, tanto dessa prova de tributário. Fiquem tranquilos, no sentido, se fugir um pouco, óbvio, vai ser difícil para todo mundo. Então, chegou lá, se deparou com uma questão impossível, respira, calma, faça aquilo que eu disse lá, escreva muito, escreva o máximo de aprofundado, sem ser superficial, sem ser genérico, evite frases genéricas, mesmo que você chute, né, escreva algo lá fundamentado, que não tem nada a ver, é mais fácil você conseguir o ponto que você conseguir algo genérico e sem aprofundamento, tá? Então, for para citar, sempre x mais 2, x mais 3, ponto. Essas dicas são cruciais. E agora a gente vai entrar. Vou passar muito rápido, tá? Eu sei que o tempo de vocês é muito importante, então não quero alongar mais do que já está essa aula. Mas sobre a estratégia de preparação. Então, a gente criou o Discursivo na Prática, sabendo que esse desafio, corrida com o tempo, principalmente em concursos como esse, a gente tem que conciliar um edital enorme de prova objetiva com discursiva. E a gente sabe que a discursiva requer técnica, requer estudo específico. Não adianta. Quantas vezes a gente não vê os primeiros colocados sendo eliminado da prova discursiva? Por quê? Ou porque não teve técnica, ou porque não estudou de forma específica. Porque uma coisa é você acertar a questão objetiva com ela na sua frente. Outra coisa é você escrever sobre algo na prova discursiva. Então, o estudo ele tem que ser específico. Um ponto positivo é que nessa fase do vídeo a gente já sabe as matérias que podem cair. Então, na hora de estudar essas matérias, você tem que estudar de forma diferente. Tá? E, além disso, a técnica não é algo muito aprofundado, não é algo muito rebuscado, mas a gente tem que ter uma técnica mínima, tem que treinar e tem que ir preparado já, pelo menos, o formato, como que você escreve, qual que é o esqueleto mais ou menos que você usa, qual que é o processo que você vai ler primeiro, você vai estruturar, você vai fazer resumo, não vai? Então, tudo isso é muito importante. Pensando nisso, a gente criou o método DP, teoria sucinta e muita prática, que a gente acredita muito na prática. Passando especificamente para o concurso aqui do Cefaz, a gente tem esse vídeo de análise edital, que é o que a gente está aqui hoje. Apresentação do curso e orientações gerais. A gente tem um vídeo uma aula em vídeo de histórico da Banco Sebrasp, então a gente tem tudo isso que eu falei com vocês de forma mais aprofundada, com mais exemplos. Histórico de cobrança da área fiscal, então a gente tem análise de provas passadas da área fiscal, uma outra aula. Micro e macroestrutura da Banco Sebrasp também de forma mais aprofundada do que eu passei brevemente aqui hoje, como é que funciona a correção, micro e macro. Aqui a gente tem vídeo de microestrutura, então se você ainda está perdendo muito ponto ali, mandou para correção, viu que está perdendo muito ponto em microestrutura, a gente selecionou assim por Pareto mesmo, com base em vários recursos que a gente fez, quais são os principais erros dos candidatos. Porque é impressionante, assim, existe de forma muito evidente uma sequência de erros, né? Erros em comum de vários candidatos. Então a gente fez vários vídeos de mixtura. Então, por exemplo, tem um vídeo de crase, tem um vídeo de paralelismo, tem um vídeo de concordância, para vocês diminuírem esse nível de erros de mixtura que acabam fazendo com que percam pontos e décimos preciosos. Temos a aula de técnica de questões discursivas, ela tem tanto em PDF quanto em vídeo, dicas para discursivas, aqui também muito importante para não perder ponto bobo na Sebrasp. Por exemplo, esse é um exemplo. A Banco Sebrasp, se você não cita a lei da forma correta, lei número é, é, 14.133, se não tiver esse ponto, você perde erro de mixtura. Então, tudo isso, a gente fez uma aula bem rápida para dar algumas dicas, por exemplo, ganhar tempo em rascunho e outras coisas, então bem importante. E além disso, uma aula em vídeo aqui sobre a correção e pontuação da Banca Sebrasp. E aí, sobre a prática, para a Cefaz no Rio, a gente vai ter 24 temas inéditos criados pelos professores. A gente tem uma equipe muito boa. Além de nós três, temos recém-aprovados aí em grandes concursos da área fiscal, tá? Então,
estão nos ajudando muito nisso, e até 8 correções de individualizadas. Então, desses 24 temas, você pode escolher 8 e mandar. A gente tem também, vocês vão ver, opção de 4 correções. Então, dos 24, você pode escolher 4 e mandar. Ou a gente tem a opção, para quem não quer correção, o curso sem correção. Desses 24 temas, passando rápido aqui, como que funciona? É o tema inédito, o referencial teórico, que é toda a teoria, todo o conteúdo que você precisa para responder a questão, quesitos avaliados e modelo de solução. Então, quesitos avaliados é aqueles conceitos, então, como que o Sebrasp avaliaria essa questão? E o modelo de solução é uma resposta. Então, como que seria uma resposta, né, de 30 linhas para essa questão? Então, cada um dos 24 temas segue essa estrutura, o documento segue essa estrutura. Então, dá para treinar sozinho, dá para estudar por esses documentos. A gente quis fazer algo realmente bem robusto para que seja muito útil para os nossos alunos. Então, aqui está um exemplo rápido. O tema, o referencial teórico, quesito avaliado, modelo de solução. Para a Cefaz Rio, aqui nós temos a projeção de tema. Então, vão ser 24 temas, sendo 12 de TI, 12 de tributário. A gente já fez, né, uma projeção com base no histórico, com base no que alguns recém-aprovados da área fiscal que a gente conversou consideram, com base no que nossos professores consideram. Então, a gente criou alguns objetos de temas aqui, assuntos, mas isso pode mudar, tá? Inclusive, a gente está sempre aberto, se vocês quiserem tirar print e ir olhando depois. Falar assim, olha, senti falta de um tema tal, senti falta, ou eu acho que esse tema aqui, a chance é baixa. A gente já escutou muita gente, mas a gente está sempre aberto para escutar. Então, podem nos chamar aí nas redes sociais e nos grupos do Telegram, enfim. Fiquem à vontade para palpitar também, porque a gente sempre leva em consideração qualquer contribuição. Diferenciais do curso, temas elaborados por professores experientes, modelo de questões baseados na banca e no edital do concurso. Então, a gente pega o quesito avaliado na forma que o Sebrae cobra, aos objetivos efetivos, qualidade das questões e correções personalizadas. Um ponto que é muito importante para a gente e tem sido assim um dos pontos altos do nosso curso é o acerto. A gente tem acertado muito tema na prova. Claro que a gente não garante, mas como a gente faz esse trabalho todo com muita cautela, com muito cuidado, a projeção dos temas, é impressionante. Existe um padrão. Então, não é que a banca vai sempre seguir o padrão, mas elas têm um padrão. Então, com isso, não é que a gente tem informação privilegiada, não é que a gente tem mãe de Ná aqui na equipe, mas a gente consegue acertar, a gente tem conseguido. Vou dar 2 exemplos aqui, mas realmente a gente conseguiu vários no período recente, porque a gente analisa o padrão e tenta focar nos temas que tem mais possibilidade de cair. Então a gente acertou, cravou aqui um tema de análise de controle externo, né, os indicadores de liquidez, uma questão muito parecida que tinha no nosso curso, que caiu. Na prova de análise de planejamento e orçamento do MPO, a gente cravou também uma questão do plano real muito parecida com o que caiu. Eu trouxe esses dois, mas tem outros também. Se quiserem depois acesso nos nossos sites. Aqui alguns depoimentos dos nossos alunos. A gente tem um pouco mais de um ano e está tendo um feedback assim muito legal mesmo. A gente fica muito feliz. Isso aqui é o principal combustível para a gente continuar, certamente. Então, se gostarem do curso, fizerem o curso, é muito importante mandar isso para a gente, porque é o que nos incentiva. E se tiverem críticas também, a gente está sempre muito aberto a evoluir e a melhorar e aprimorar o curso, tá? Então, eu comecei lá atrás com o curso para Cefaz Minas, tive vários aprovados, deu muito certo. Aí eu chamei os outros professores, a gente criou uma estrutura muito mais robusta e agora a gente chegou de vez aí, podendo contribuir muito com a jornada de vários alunos. A gente, assim, nos últimos 6 meses, foram incontáveis aprovações dos nossos alunos com notas altíssimas na discursiva. Então, lançamento dia 4/2. Condições. Como eu disse, tem a opção de 8 correções, opção de 4 correções e opção sem correção. Aqui tem o valor à vista, o valor dividido em até 12 vezes, mas vocês entrando no site podem ver tudo certinho. E quem estará com você brevemente aqui, nós somos os 3 professores, sócios do Discursivo na Prática, Henrique Napoleão, João Lara, Jefferson Kurtinov. Além disso, temos uma equipe muito boa por trás, como já disse com vocês, que nos ajuda muito e possibilita que a gente entregue um produto tão bom. Modéstia à parte, sem medo de errar, a gente está muito robusto em termos do mercado. A gente sabe que o mercado é muito deficiente, então a gente acredita que a gente já está muito acima assim, da média do mercado e a tendência é que a gente cresça ainda mais. Por isso, agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês de novo, tá? Contato discursivonaprática@gmail.com, a gente está sempre aberto a receber críticas, sugestões, feedbacks e especificamente para o curso da Cefaz RJ, entre no nosso site lá, /Cefaz RJ. Se quiserem olhar outros cursos também, todos estão devidamente postados no site. Estamos disponíveis nas redes sociais, @discursivo na prática.
meu arroba joãolara, .com cursos. Se quiserem entrar em contato, tirar dúvida, sempre estamos abertos. E, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos numa próxima. Até mais.